Olá, eu sou a professora Amanda Barros e hoje nós trataremos de mais um tema do curso de Direito Administrativo. O tema será bens públicos. Tá? Vamos começar com o primeiro ponto, que é a referência conceitual, que afinal são os bens públicos. Existe já desde logo uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial a respeito do que sejam os bens públicos. O professor José dos Santos Carvalho Filho, que é um doutrinador de peso dentro das discussões do direito administrativo, ele é adepto de uma corrente que segue a literalidade do dispositivo do artigo 98 do Código Civil Brasileiro. Pelo artigo 98 do Código Civil, são bens públicos os bens pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às autarquias e fundações públicas de direito público, ou seja, às entidades políticas, os bens públicos pertencentes às entidades políticas da administração direta e os bens públicos pertencentes às autarquias e fundações públicas de direito público que são integrantes da administração indireta, porém com natureza jurídica de direito público. Inclui aí também no artigo 98 os bens públicos das chamadas associações públicas, que são entidades que caracterizam os chamados consórcios públicos de direito público. Se você perceber, esses são considerados bens públicos os bens de entidades com natureza jurídica de direito público. Tá? Porém, existe uma outra corrente também de peso dentro das discussões do direito administrativo, que é encabeçada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e ele vai dizer que bens públicos, além daqueles previstos expressamente no artigo 98 do Código Civil Brasileiro, pode-se incluir também como bens públicos os bens de pessoas jurídicas de direito privado, desde que esses bens estejam afetados a uma finalidade pública. Afetados significa destinados a uma finalidade pública. Então, para Celso Antônio Bandeira de Mello, também são considerados bens públicos os bens das empresas públicas, das sociedades de economia mista ou de consórcios públicos com natureza jurídica de direito privado, desde que os bens pertencentes a essas entidades estejam afetados, estejam destinados às suas finalidades essenciais básicas, que atendam também à prestação de serviços públicos, ou seja, a uma finalidade de interesse público. Essa concepção de Celso Antônio Bandeira de Mello, ela amplifica o conceito de bens públicos, E aí fica a grande questão, a grande dúvida para quem está prestando concurso público, é qual das duas correntes eu devo acompanhar. Aquela corrente que aceita a literalidade do artigo 98 do Código Civil, ou a corrente que trata dá uma amplitude ao conceito de bens públicos e vai para além do que está expresso no artigo 98 do Código Civil. Isso já foi explorado em concursos e pela análise das respostas emitidas pelas bancas examinadoras de concurso, existem duas formas de explorar o assunto, ou a questão ela exige a literalidade do artigo 98, então se porventura numa questão de múltipla escolha a questão exigir assim, com base no artigo 98 do Código Civil, então se ele faz essa exigência, então a resposta tem que ser de acordo com a literalidade do que está disposto em lei, no artigo 98. Então, a resposta nesse caso seria bens somente da União,
dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, das autarquias e das fundações públicas de direito público e das associações públicas. Agora, se a questão dispusesse conforme a doutrina e a jurisprudência atualizada, né, são considerados bens públicos. Então aí a banca examinadora quer saber se você conhece essa discussão, essa controvérsia, e aí a resposta seria, além dos bens previstos lá no artigo 98, inclui-se também os bens de pessoa jurídica de direito privado, desde que esses bens estejam afetados ou destinados a uma finalidade pública. Tá? Então, aí você teria que analisar qual o que a questão está exigindo para poder responder, se é a literalidade ou se é a doutrina ou jurisprudência. Então, essa é a primeira discussão a respeito dos bens públicos. Um outro ponto pelo slide que a gente pontuou é a classificação, também um ponto relevante no tema bens públicos. Quais são as classificações de bens públicos? Existem basicamente aí 3 classificações doutrinárias relevantes, tá? Eu digo relevantes porque, dependendo do autor da jurisprudência, existem várias outras classificações, mas que não têm sido exigidas em concurso público. São basicamente essas 3 classificações. A primeira, quanto à titularidade, quanto à destinação e quanto à disponibilidade desses bens públicos. Então, são essas 3 classificações que são mais relevantes, tá, para fins de concurso público. Quanto à titularidade, os bens públicos eles podem se classificar em bens federais. Ora, o que são os bens federais? São aqueles bens que pertencem à União, né? E aí estão arrolados, estão previstos lá no artigo 20 da Constituição Federal. Tá? Os bens chamados de bens estaduais, né, são aqueles bens que pertencem aos Estados-membros. E eles estão arrolados, previstos no artigo 26 da Constituição Federal. Já os bens distritais são aqueles bens que pertencem ao Distrito Federal, tá? Eles não estão expressos na Constituição Federal, assim como os bens municipais, que são os bens que pertencem aos municípios, também não estão expressamente previstos na Constituição Federal. O que nos faz concluir que o legislador constituinte não quis expressamente arrolar esses bens. Então, seria os bens residuais e os pertencentes ao Distrito Federal e aos municípios. Isso de acordo com a situação onde o bem se encontra. Se o bem se encontrar na circunscrição daquele município, ele pertence ao município, desde que ele não seja um bem pertencente à União, nem ao Estado. Então, residualmente será do município ou será do Distrito Federal, se eles se situarem na circunscrição territorial desses entes. Tá? A segunda classificação relevante é quanto à destinação. Tá? Então, quanto à destinação, os bens eles podem ser classificados em 2 grandes grupos, 2 grandes categorias, tá? São chamados bens públicos. A segunda classificação, quanto à destinação. No que diz respeito à destinação do bem público, existem 2 grandes categorias aí nessa classificação. Os bens que pertencem ao domínio público, né, do Estado, e os bens que pertencem ao domínio privado do Estado. Dentro dessas 2 categorias, que são regidas diferentemente por normas de acordo com a natureza desse bem, o que eu quero dizer? Os bens que pertencem ao domínio público do Estado são bens que serão regidos por normas de direito público. E os bens que integram o domínio privado do Estado são aqueles bens que serão regidos preponderantemente por normas de direito privado. Tá? Dentro da categoria bens do domínio público do Estado, nós vamos ter aí uma outra subdivisão.
nós vamos encontrar dentro dessa categoria os bens, né, de uso comum do povo e os bens de uso especial. Tá? Essas duas subcategorias, bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, eles fazem parte do que nós chamamos de domínio público do Estado. São regidos por normas de direito público. Então, o que são os bens de uso comum do povo? São aqueles bens que estão afetados a uma finalidade pública geral. Ou seja, são aqueles bens que são usados, são utilizados, são destinados à população em geral. As praças, a praia, o mar, os rios, né, as ilhas, né, elas, de alguma forma, como tem acessibilidade a toda a população, de um modo geral, tem acesso a esses bens, e esses bens são destinados ao uso da população, então eles são chamados de bens de uso comum do povo. Agora, os bens de uso especial, né, são aqueles bens afetados a uma finalidade pública específica. Ou seja, são aqueles bens que são destinados ao uso e à utilização pela administração pública para que ela possa desenvolver atividades administrativas, para que a administração pública possa usar de forma específica esse bem. Então, por exemplo, os hospitais públicos, o prédio em que funciona, por exemplo, uma escola ou um posto de saúde, o aeroporto, uma viatura de polícia, quer dizer, são bens que estão sendo utilizados ou são bens afetados a uma finalidade específica, para o desempenho de uma atividade administrativa, por exemplo. Agora, os bens que integram o domínio privado do Estado, ou seja, são aqueles bens regidos preponderantemente por normas de direito privado, eles se subdividem em uma categoria, que são os bens dominiais ou bens dominicais. O que são esses bens? São aqueles bens que se encontram desafetados, ou seja, são bens que não estão sendo utilizados pela administração pública. Eles estão disponíveis. Por isso que se costuma dizer na doutrina que os bens dominiais ou dominicais, eles integram o patrimônio disponível do Estado, porque eles estão sem nenhuma serventia naquele momento, para a administração pública. São os móveis inservíveis, os prédios que não estão sendo utilizados pela administração, as chamadas terras devolutas também são exemplos de terras, são exemplos de bens dominiais ou dominicais. Então, eles integram o chamado patrimônio, ou domínio privado do Estado, porque são bens que se encontram desafetados e disponíveis aí pela administração pública. Essa é a segunda classificação, que é quanto à destinação. A terceira classificação diz respeito à disponibilidade. Quanto à disponibilidade, como é que os bens públicos se classificam? A primeira classificação quanto à disponibilidade é o seguinte: existem os chamados bens indisponíveis por natureza. O que são esses bens? São aqueles bens que não possuem natureza patrimonial. Isso quer dizer, eles não são aferíveis economicamente, não se pode quantificar o valor desses bens, e, portanto, eles não podem ser objeto de alienação, eles não podem ser objeto de disposição por parte da administração. Não pode vender, não pode doar, permutar, não pode dispor sobre esse bem, porque esse bem não tem natureza patrimonial. Por isso que são chamados de bens indisponíveis por natureza. São exemplos dele o mar, a ilha, o rio. Esses bens, eles são
por natureza, indisponíveis. Tá? Então, não podem ser objeto de alienação. Agora, a segunda categoria, em relação a essa classificação quanto à disponibilidade, são os bens patrimoniais indisponíveis. Não confundir com bens indisponíveis por natureza, tá? Os bens patrimoniais indisponíveis, eles possuem natureza patrimonial. Eles têm a possibilidade de serem mensurados economicamente, né? De serem quantificados economicamente. Porém, eles não podem ser objeto de alienação, porque naquele momento eles estão indisponíveis, ou seja, eles estão afetados a uma finalidade pública. Tá? É o caso de um prédio em que funciona um posto de saúde, tá? um imóvel em que funciona uma repartição pública. Esses bens, a viatura de polícia, esses bens que se encontram afetados, destinados a uma finalidade pública, embora possuam natureza patrimonial, eles não podem ser objeto de alienação enquanto estiverem afetados. Tá? Agora, os bens patrimoniais disponíveis são aqueles bens que possuem natureza patrimonial, podem ser quantificados, podem ser mensurados economicamente, porém, e aliás, inclusive podendo ser objeto de alienação, porque se encontram disponíveis, eles se encontram desafetados, eles se encontram aí absolutamente, não possuem qualquer destinação específica naquele momento. Então, se eles estão desafetados, aí eles passam a estar disponíveis, eles podem ser, portanto, alienados, podem ser objeto de alienação, tá? Por parte da administração pública. Então, essa é uma classificação importantíssima, né, no que diz respeito aos bens públicos. E agora, um outro ponto também relevante no que diz respeito a essa discussão sobre bens públicos são as características do regime jurídico aplicável aos bens públicos. Tá? Como eu falei no início da aula, os bens públicos, eles são regidos por normas de direito público, né? Essa é a regra. Algumas exceções, mas nada, em caso da exceção, é que se aplica, por exemplo, aos bens dominiais, em que a administração pode dispor desse bem porque eles se encontram desafetados. Mas os bens públicos, em regra, eles estão afetados, eles estão sendo utilizados pela administração. E aí, no caso, incide sobre esse regime jurídico dos bens públicos normas de direito público. Então, quais são as características do regime jurídico aplicável aos bens públicos? A primeira característica é a característica da inalienabilidade. Em regra, os bens públicos são inalienáveis. Por quê? Porque os bens públicos, eles estão, em regra, afetados. Eles estão destinados a uma finalidade pública. Portanto, não podem ser objeto de disposição por parte da administração pública. Tá? Agora, obviamente, por que eu falei em regra? Porque se em determinado momento aquele bem antes afetado se encontra agora desafetado, então ele passa a estar disponível para a administração, e a administração ela pode dispor sobre esse bem, pode alienar esse bem, mas isso é exceção, somente se o bem estiver desafetado. Agora, uma coisa importante, né, nesse ponto: a administração pública ela pode dispor sobre bens públicos, ela pode alienar bens públicos, mas existem condições legais para isso. A administração pública não pode sair vendendo um bem de qualquer jeito, da forma que lhe convier. Existem condições legais para isso. O artigo 101 do Código Civil, cumulado com o artigo 17 da Lei Geral de Licitações e Contratos, que é a Lei 8666/93, estabelece algumas condições gerais,
né, para alienação de bens públicos. Por exemplo, se se tratar de bens móveis, tá, uma das condições seria justificar, né, o porquê da venda, da alienação daquele bem, ou seja, o administrador ele terá que comprovar, né, motivar o interesse público em alienar aquele bem, né, se há um justificado interesse público na disposição, na alienação daquele bem. Essa é a primeira condição. A segunda é que deve haver uma prévia avaliação desse bem. O bem deve ser previamente avaliado para saber, né, o preço de mercado daquele bem. Né? Ele não pode ser vendido nem a quem, nem além do valor de mercado. Tá? No que diz respeito aos bens imóveis, além dessas condições que eu falei, que se aplica aos bens móveis, é exigida também a autorização legal, a autorização legislativa para a venda. Tá? E se tratar de bens da União, né, existe mais uma condição, que é a autorização do presidente da República para a alienação daquele bem. Então, existe uma série de condições legais para que a administração pública ela possa dispor sobre aquele bem. Tá? Então, se se perguntar assim, a característica da inalienabilidade é uma característica absoluta ou uma característica relativa dos bens públicos? Ora, se em regra os bens públicos são inalienáveis, então é uma característica relativa. Isso quer dizer que pode existir bens públicos alienáveis, como foi o caso que eu já expliquei, né, dos bens desafetados, né, os bens dominiais, por exemplo. Né? Uma outra característica, tá, dos bens é a empenhorabilidade. Né? A empenhorabilidade significa que os bens públicos não podem ser objeto de penhora, em caso, por exemplo, de execução de uma dívida, né, do ente público. Os bens públicos não podem ser objeto de penhora. Existe aí um procedimento específico para o pagamento de dívida de entidades públicas, tá? Como é mediante o chamado precatório, previsto lá no artigo 100 da Constituição Federal. Tá? É um instrumento por meio do qual a administração pública ela quita suas dívidas, chamado precatório, né? Que é uma requisição de pagamento que é expedido pelo judiciário após uma decisão judicial transitada e julgada que reconhece a dívida do poder público. Então, ele paga mediante precatório. Né? Então, é impenhorável aí os bens públicos. E essa característica é uma característica absoluta, tá? Não existe exceção. Se se tratar de bens públicos, eles são impenhoráveis. Né? Uma outra característica é a imprescritibilidade dos bens públicos. Né? Os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, não podem ser objeto de uso capião. Tá? Ninguém pode adquirir um bem público pelo decurso ininterrupto e prolongado do tempo. Tá? Não existe chamada prescrição aquisitiva, que é o termo técnico para uso capião. Não é possível, após se passar 30, 40, 100 anos, não interessa. Os bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Tá? E uma outra característica do regime jurídico aplicável aos bens públicos é a não onerabilidade. Tá? O que significa essa característica? Significa que os bens públicos não podem ser dados como garantia, né, para pagamento de dívida em caso de inadimplência do ente público. Tá? E não pode ser objeto de garantia. Então, não há como utilizar os bens públicos como garantia em razão de um contrato em que haja inadimplência por parte do ente público. Tá? Inclusive, é uma característica absoluta, a característica da não onerabilidade. Tá? Então, esses são os pontos relevantes que nos interessa saber sobre o tema bens públicos, né, dentro do curso de Direito Administrativo.